Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Por que o céu é melhor? O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail que é verdadevida@mackenzie.br. É com o calar dos ruídos que os meus sentidos se prestam a notar o que diz pelo ar. O barulho daquele cômodo traz incômodo com o que tanto diz e com o que não diz. É com o calar dos problemas que os meus poemas perdem o peso, mas sem menosprezo. Ressalto a paz, mas tanto faz. Quero quebrar o verniz, ver onde brota a raiz. É com o calar dos ruídos que os meus sentidos se prestam a notar o que diz pelo ar. O barulho daquele cômodo traz incômodo com o que tanto diz e com o que não diz. É o calar do pensamento que dá vazão ao vento que tem onde agir e só buscou ouvir. Com doce voz o espírito veloz e me consola o que diz e com o que não diz. É o calar do pensamento que dá vazão ao vento que tem onde agir e só buscou ouvir. Com doce voz o espírito veloz que me consola com o que diz e com o que não diz. É com o calar dos ruídos que os meus sentidos se prestam a notar o que diz pelo ar. O barulho daquele cômodo traz incômodo com o que tanto diz e com o que não diz. É com o calar dos problemas que os meus poemas perdem o peso, mas sem menosprezo. Ressalto a paz, mas tanto faz. Quero quebrar o verniz, ver onde brota a raiz. É com o calar dos ruídos que os meus sentidos se prestam a notar o que diz pelo ar. O barulho daquele cômodo traz incômodo com o que tanto diz e com o que não diz. É o calar do pensamento que dá vazão ao vento que tem onde agir e só buscou ouvir. Com doce voz o espírito veloz que me consola com o que diz e com o que não diz. É o calar do pensamento que dá vazão ao vento que tem onde agir e só buscou ouvir. Com doce voz o espírito veloz que me consola com o que diz e com o que não diz. Eu quero então conversar com você hoje sobre o tema Por que o céu é melhor? E quero falar sobre este tema à luz de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. O céu é um estado e o céu é um lugar. O céu é chamado também de paraíso, seio de Abraão, casa do Pai, lar dos remidos, Nova Jerusalém. O céu é o lugar onde Deus está entronizado, de onde Ele governa o universo e para onde os remidos de Deus estarão indo para reinar com Cristo por toda a eternidade. A Bíblia nos diz que nós devemos pensar nas coisas lá do céu. A Bíblia diz que no céu está a nossa pátria. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar os nossos tesouros lá no céu. E nós entendemos que o céu não é apenas o nosso destino, é também a nossa origem, porque nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de Deus. Agora a grande pergunta é, por que o céu é melhor? Esse texto de Apocalipse, capítulo 21, vai nos dar esta resposta.
Em primeiro lugar, o céu é melhor por aquilo que não vai existir lá no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte, o luto não mais existirão. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que coisa maravilhosa é saber que no céu nós não enfrentaremos a dor. Quantas pessoas que são assoladas pelo chicote da dor. Seu corpo é surrado pela doença. Quantos de nós já não vimos com lágrimas nos olhos um ente querido nosso sendo assaltado pela doença, ficando caquético, macérrimo, em cima de uma cama, pele e osso, com gemidos lancinantes que nos machucaram profundamente. Quantos de nós já não vimos os sinais da dor nas tragédias que desabam sobre a humanidade? Este ano de 2011, nós assistimos um momento dramático de enxurradas que varreram casas e soterraram debaixo de um montão de lama mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, trazendo dor profunda, não apenas àqueles parentes, mas a toda a nação brasileira. Pois eu quero lhe dizer que no céu não mais existirá a dor. O patriarca Jó disse, no auge do seu sofrimento, depois de perder os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o apoio da sua mulher e o apoio dos seus amigos, meu Deus, se eu calar, a minha dor não vai cessar. A dor ainda nos machuca, mas no céu não haverá dor. O céu é melhor, em segundo lugar, porque a Bíblia diz que lá no céu também não vai existir lágrimas. A vida é um vale de lágrimas. Choramos ao entrar no mundo e muitas vezes saímos dele também com o rosto molhado de lágrimas. Choramos por nós mesmos, choramos pelos nossos filhos, choramos pelos nossos irmãos, choramos pelos nossos amigos, choramos por causa dos nossos inimigos. A vida, muitas vezes, é um vale de lágrimas, de dor e de sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é um lugar onde não vai existir qualquer tristeza. Lá no céu não vai existir funeral. Lá no céu não vai existir cortejo fúnebre. Lá no céu não vai existir urna mortuária. Lá no céu não vai existir sinal nem sintoma de tristeza, porque nós estaremos desfrutando da bem-aventurança eterna, do consolo verdadeiro por toda a eternidade. Mas a Bíblia diz ainda que o céu é melhor, porque lá no céu a morte já não mais existirá. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte não escolhe idade, ela chama velhos e crianças, não escolhe posições sociais, ela leva o rico e leva o pobre, o doutor e o analfabeto, o religioso e o ateu. A morte é o grande sinal de igualdade na equação da vida. A morte, tantas vezes, nos assusta. Arranca dos nossos braços aqueles a quem mais amamos, deixando na nossa boca um gosto amargo de dor, de pesar, de tristeza. Tantas vezes inundando a nossa vida no mais profundo mar de angústia e de desespero. Mas a Bíblia diz que a morte não terá acesso à cidade santa. A morte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, e nós estaremos no céu com corpos imortais, com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus. O céu é um lugar feliz, melhor, por aquilo que não vai existir lá. Não vai existir a dor, não vai existir as lágrimas, não vai existir
a morte. Segundo lugar, o céu é melhor porque também não vai entrar lá algumas pessoas. O versículo 28 nos diz que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos não entrarão na cidade santa, na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, na casa do Pai, no céu. Não porque estas pessoas sejam más, apenas por isso, mas porque estas pessoas rechaçaram a única oferta de salvação que é dada em Cristo Jesus. Todo aquele que permanece nos seus pecados, todo aquele que tapa os ouvidos à voz doce da graça, todos aqueles que rejeitam a oferta da salvação oferecida gratuitamente por Deus, todos aqueles que rejeitam Jesus, o Filho bendito do Deus Todo-Poderoso, estão fechando com as suas próprias mãos a porta da graça. Estes não entrarão na cidade santa. Estes serão banidos para sempre da face do Deus Todo-Poderoso. Esses serão conduzidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, porque permaneceram em seus pecados, não buscaram o refúgio da salvação, não recorreram ao único que pode nos salvar e nos purificar e nos perdoar, que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você que agora está me assistindo, está vivendo na prática desses pecados. Talvez você tenha tido medo de se posicionar ao lado de Jesus. Talvez seus amigos, seus parentes, até mesmo a pressão e sedução do mundo impede você de se render a Jesus Cristo. Não seja medroso, não seja covarde, entregue-se àquele que não se envergonhou de você e foi à cruz por amor a você. Talvez você que está me assistindo e é prisioneiro da feitiçaria, da idolatria, da impureza, de uma vida dupla ou da mentira, mas hoje mesmo rompa com estas teias, com estas cordas, com essas algemas espirituais. Renda-se ao Filho de Deus, para que você possa também habitar e reinar com Cristo na glória celeste e desfrutar destas venturas benditas que Ele preparou para nós, por sua graça e por seu sacrifício. Porque o céu é melhor. O céu é melhor, em terceiro lugar, pela comunhão que nós desfrutaremos com Deus. Diz o texto que vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E diz o texto ainda que vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo estará com eles, eles serão povos de Deus e eles habitarão com Deus. Você já parou para imaginar as glórias benditas do céu? A Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é um lugar e é um estado. É um lugar para onde vão os remidos de Deus e é um estado de felicidade permanente. O apóstolo João, ao descrever esse texto de Apocalipse, disse que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que significa isso? Primeiro, é claro que João escreve o livro de Apocalipse de uma ilha. Ele estava na ilha de Patmos e o mar para ele era aquilo que o separava das pessoas que ele amava. O que significa que no novo céu e na nova terra não vai existir mais o mar. Não significa que o mar vai deixar de existir. Significa que no céu não vai ter muros de separação. Não vai ter ilhas que nos separarão das pessoas a quem amamos.
No céu não vai existir despedida, no céu não vai existir adeus, no céu não vai existir separação. Nós estaremos como família de Deus, como rebanho de Deus, na presença de Deus e em comunhão uns com os outros, desfrutando desta aventura por toda a eternidade. Mas de todas as bênçãos, de todas as glórias, de todos os prêmios da graça, o mais precioso bem que nós possuiremos no céu é a própria presença de Deus conosco. Deus vai tabernacular-se junto com o seu povo. Nós teremos com Ele doce e permanente comunhão. Hoje, muitas vezes, o pecado que tenazmente nos assedia quebra esta comunhão com Deus. E a Bíblia diz que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. A Bíblia diz que o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na casa do Pai, não vai ter mais pecado. Nada contaminado vai entrar lá. Nós estaremos lá com a alma aperfeiçoada e glorificada, com um corpo novo, um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, sem limitações, sem fraquezas, sem corrupção, sem doença, sem defeitos físicos. Nós estaremos na presença de Deus e Deus habitará conosco e nós desfrutaremos desta aventura bendita e gloriosa para sempre e sempre e sempre. Esta é a bênção daqueles que creem no Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que talvez está hoje triste, abatido, desconsolado, quem sabe esperando apenas para esta vida. O apóstolo Paulo diz: aqueles que esperam apenas para esta e nesta vida são os mais infelizes de todos os homens. Aqueles que põem o seu coração apenas nas coisas do aqui e do agora, não conhecem a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus, na salvação de Deus, nas promessas de Deus e na herança que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Hoje mesmo, você pode entregar-se a Jesus. Hoje mesmo você pode tomar posse da vida eterna. Hoje mesmo seu nome pode ser escrito no livro da vida. Hoje mesmo você pode ser selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje mesmo você pode ser uma nova criatura. Hoje mesmo você pode transformar-se, ou melhor, ser transformado em cidadão do céu. Agora mesmo você pode entregar sua vida a Jesus, o Salvador, a porta do céu, o caminho para Deus. Onde você está? Reflita sobre isso. Talvez você está cansado, talvez você está decepcionado com tantas coisas, mas hoje você pode levantar os seus olhos aos céus. Hoje você pode ajuntar tesouros nos céus. Hoje você pode pensar nas coisas lá do céu. O céu é o nosso lar, é a nossa pátria. Lá está a nossa herança, lá está o nosso Senhor, e de lá nós o aguardamos quando Ele virá gloriosamente para nos buscar. Se você deseja entregar seu coração agora para Jesus e ter a certeza do céu, onde você está, ore comigo. Deus querido, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de receber a Tua revelação por meio da Tua palavra acerca das bem-aventuranças eternas. Glória ao Teu nome, ó Deus, porque Tu preparaste para nós um lugar de bem-aventurança, de consolo, onde nós estaremos reinando com Cristo e desfrutando da Tua intimidade para sempre e sempre. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e prepara o nosso coração desde agora para tomarmos posse desta herança incorruptível e gloriosa na Tua presença no céu de glória. Em nome de Jesus. Amém.